Olá, pessoal, como é que vocês estão? Muitíssimo boa tarde a todos. Olha só, estamos ao vivo pelo site da Cultura Nordestina, www.culturanordestina.br. Estamos ao vivo no YouTube também, pela Cultura Nordestina. Você que está chegando por aí, aproveita, chama os amigos. Fala que vamos bater um papo sobre poesia pernambucana contemporânea. Chama aí o pessoal que hoje o negócio vai ser bom demais. Deixa eu começar fazendo os agradecimentos. Primeiramente, a Salete Rego Barros, organizadora desse projeto Semear, não é? Da Cultura Nordestina. Agradecer a organização da Secretaria de Educação junto às escolas participantes do projeto Semear. Mandar um beijo, um cheiro grande para as escolas que estão aqui conosco, para as EREMs, em especial para a EREM Padre Inécio Rodrigues, da qual faço parte. Mandar um cheiro para o gestor, o nosso querido Pedro Melo, aos alunos da Padre Inécio Rodrigues, e vocês das escolas, sejam muitíssimos bem-vindos. Chamem aí os colegas. Hoje vamos ter as participações, primeiramente, da mestra, professora Flávia Suassuna, aqui conosco. Teremos Cida Pedrosa, Ismael Gaião, Paulo Marcondes. São autores pernambucanos, poetas pernambucanos que merecem e precisam ser conhecidos, não é? Vão chamando aí o pessoal. E vamos começar aqui, hoje, né? Dando as boas-vindas à nossa mestra Flávia Suassuna. Teríamos conosco hoje Sônia Marques, uma poeta maravilhosa, pernambucana, mas por motivos maiores ela precisou se ausentar. E Flávia escolheu aqui poema de Sônia para fazer essa representação dela. A gente aproveita para mandar um beijo enorme, um cheiro para a Sônia, não é? E vamos lá, Flávia. Você tinha separado alguma coisa para dizer em relação à biografia dela ou não? Eu estava realmente aguardando que ela viesse para ela falar um pouquinho da trajetória dela, né? Uhum. A gente pode dizer que Sônia é uma poeta, uma contista, romancista, muito competente em todas essas nuances literárias, não é? Ela é da área de arquitetura, da questão das belas artes, tem um olhar muito crítico, né? É uma crítica literária também muito potente, uma mulher que está aí há muitos e muitos anos trabalhando com poesia, com escrita, e que faz isso muito bem. Um beijo para você, viu, Sônia? Na verdade, eu escolhi exatamente um poema de Sônia para que vocês conhecessem exatamente esse olhar que ela tem, que é ao mesmo tempo sociológico e arquitetônico sobre a cidade do Recife. Na minha opinião, Sônia ela segue a linha de João Cabral. Ela faz aquela poesia que a gente chama de poesia do menos, não é? Quer dizer, se você pode dizer em 5 palavras, não diga em 6. Então ela tem uma estilística muito enxuta, né? E ela é uma poetisa maravilhosa. Ela segue a linha daqueles primeiros modernistas, não é? Que inclusive questionam a pontuação, escrevem textos sem métrica regular, sem rima e sem pontuação, e com o mínimo de palavras possível. Então, realmente é uma poetisa muito boa e ela tem uma visão muito crítica, não é? Eu escolhi exatamente um poema dela para recitar em homenagem a ela, já que ela não está aqui, mas eu queria que vocês conhecessem a poesia dela. É lógico que eu queria que vocês conhecessem a autora também, mas isso não foi possível hoje por motivos de força maior. Então, o nome do poema é esquife. É interessante porque é uma palavra que meio que rima com Recife, né? Esquife é, na verdade, uma espécie de caixão. É como se fosse um sinônimo para o caixão, que é com o qual a gente enterra as pessoas, né? Então,
ela dedica o poema a Gilberto Dimenstein, um autor muito interessante, né, que morreu precocemente, infelizmente, e a Miguel Otávio, aquela criança que sofreu um acidente horrível o ano passado aqui no Recife, não é? Então, o poema é assim: Esquife. Gilberto era jornalista e defensor dos direitos do menor abandonado, pobre, branco, preto ou pardo. Como o menino Miguel, o menino abandonado, o menino despencado, de 9 andares da torre, a torre dos insensatos, gêmeas que não pegam fogo, gêmeas que atiçam o gozo, de cúpidos investidores que querem reproduzi-las, buscando um Recife novo ao longo de todo o cais. Esquife e Recife rimam. Gilberto e Miguel se foram por mortos bem diferentes. Uma mostrando para a gente o que o outro denunciava. As senzalas dos senhores seguem agora verticais. Então eu quero que vocês prestem atenção como é um olhar que é ao mesmo tempo o olhar do arquiteto que olha, não é, as características da cidade, mas ao mesmo tempo há uma questão sociológica colocada, não é? Que é exatamente essa questão que mantém aqui no Recife, não é, aquela antiga arquitetura social dos engenhos, né? A Casa Grande e a senzala, como na obra de Gilberto Freire, né? Só que agora a senzala é a favela e os condomínios são a Casa Grande. Então, observem que, como socióloga e como arquiteta, a nossa querida Sônia, né, ela observa o Recife e ela se posiciona diante desses acontecimentos trágicos que aconteceram aqui no Recife o ano passado, tá certo? Então, eu espero que eu tenha apresentado bem a Sônia para vocês, né? E em outra oportunidade, quem sabe, a gente vai realmente apresentá-la pessoalmente e ela mesma recitando e escolhendo os poemas que ela gostaria de trazer. Joia, fica aí a nossa homenagem à querida poeta, contista, romancista, Sônia. Olha só, pessoal, temos aqui conosco a professora Cirlei Costa Monteiro, novamente. Querida, muitíssimo obrigada pelo prestígio e pela alegria de você estar aqui conosco. A Gré Recife está aqui também com a gente, está dizendo assim: acompanhando, certeza que será um momento de muito aprendizado para os nossos estudantes. Maria José está mandando um beijo para Flávia Suassuna. Boa tarde, Flavinha. Maria José também comenta a respeito do poema de Sônia Marques, dizendo que forte, não é? Realmente, a poesia de Sônia Marques é maravilhosa. Deixa eu ver, a nossa querida Salete Rego Barros também comenta: olá pessoal, espero que gostem, foi tudo preparado com muito carinho. Pois é, pessoal, deixa eu fazer aqui das palavras de Salete as minhas, tudo preparado com muito carinho, com muito amor, não é? Queremos trazer para vocês um pouquinho do que são os poetas pernambucanos que temos, né, contemporâneos, e que são tão maravilhosos. Olha só, vem chegando o pessoal, vão convidando aí os amigos, vão convidando os estudantes, os colegas em sala de aula, forma aquele grupão e vem ver a gente aqui, tá certo? Olha só, deixa eu repetir quem vai estar com a gente aqui hoje. Vamos ter nada mais, nada menos que Cida Pedrosa, Ismael Gaião e Paulo Marcondes. Já tá todo mundo por aqui, louco para falar com vocês, tá certo? E vamos receber agora a nossa primeira convidada, Cida Pedrosa. Oi, tudo bom? Olá.
Boa tarde, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Maravilhosa, de quem sou fã. Vejam só, ontem fez exatamente um ano que saiu o resultado do prêmio, né? E você estava comentando sobre isso. Fala aí pra gente, Cida Pedrosa, sobre esse último prêmio tão importante, tão marcante, e que você representou tão bem a poesia pernambucana para o Brasil inteiro. Se quiser tirar a máscara para ficar mais Posso? pode. Nós estamos distantes, nós não estamos pertinhos, não. É. Minha Flor, vê, primeiro assim, de verdade, eu achava que eu estava concorrendo ao prêmio de poesia. De verdade, eu achava que eu estava concorrendo, porque você fica ali entre os 10, depois entre os 5, você começa a dizer, eu estou concorrendo. Agora, de verdade, eu não achava que eu ia ganhar o grande prêmio. Sou muito honesta. Eu achava que quem ia ganhar o grande prêmio era Torturado, que, por sinal, é um grande romance. Eu li há pouco e fiquei completamente impressionada com a capacidade, né, do Itamar Vieira Júnior de escrever. Então, quando eu ganhei eu já me achava contemplada a ficar nos 5. Quando eu ganhei o de poesia, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando eu ganhei o grande prêmio, eu disse, vixe Maria do céu, como é que a pessoa sai lá de Bodocó para ganhar o Jabuti? Então, assim, foi um ano muito feliz. E o que é que eu fiz muito no ano de 2021, neste ano que a gente está terminando? Foi ir para todo canto que me chamaram para falar de literatura, porque eu acho que isso é missão. Maravilhosa. Olha só, pessoal, deixa eu falar um pouquinho aqui da biografia de Cida Pedrosa. Cida Pedrosa nasceu em Bodocó, sertão do Araripe, pernambucano. Foi uma das militantes do movimento de escritores independentes de Pernambuco na década de 1980. E daí vem seu gosto e experiência com a récita. Tem 10 livros de poemas publicados, sendo os mais recentes Gris, Claranã, As Filhas de Lilith e os 2 últimos selecionados pelo Prêmio Oceanos de Literatura. Tem participação em antologias de poemas e contos no Brasil e no exterior. Cida, fala pra gente um pouquinho de sua trajetória, como e por que você inventou de virar poeta. Adorei como e por que inventou. Porque isso é uma invenção, viu, minha gente? Tem gente que acha que é lindo. Ai, que coisa lírica ser poeta. Não é simples não, viu? Não é simples por nada. Não é simples porque você se entrega à arte e à literatura e é como se você levasse uma marca de nascença. Para mim é como se fosse uma marca de nascença ser poeta. Porque quando eu fico sem escrever, eu estou num período meio sem escrever agora. Então eu fico angustiada, fico triste, fico muito para baixo. Eu acho que a maioria de quem escreve é assim. Se não escreve, fica angustiado. E tem muita ralação também, porque muitas vezes a pessoa pensa que escrever vem de Deus, vem também do divino, vem de uma inspiração, mas é muita labuta diária. E eu venho desse lugar do Bodocó, vim para cá aos 14 anos de idade, fui pega por essa marca de gostar da literatura, sempre gostei desde pequena, e fui estudar num colégio que eu acho que são as coisas do destino. Minha irmã era minha professora de literatura, sabe? E eu acredito muito no professor de literatura como a pessoa do encantamento, sabe? Flávia Suassuna faz isso, encantou meu filho. Minha irmã Flor Pedrosa me encantou, Pedro Américo me encantou. E eu tinha colegas que escreviam, e naquele lugar, você faz no primeiro ano científico, primeiro ano do ensino médio, você com 14 anos, numa sala tem 4, 5 colegas que escrevem, imagina como é que isso não é bacana. É um privilégio, né? É um privilégio. Eu acho que eu fui privilegiada. Raimundo de Moraes estudou comigo, Eduardo Martins estudou comigo, Wilson Freire foi meu contemporâneo. Só arretado. Cícero Belmar, meu contemporâneo. Maria. Então, assim, eu acho que isso foi uma obra do divino mesmo. Você está no mesmo canto com essas pessoas, sabe? Que escreviam, que faziam música. Então, aí eu já gostava. E aí a gente começou a fazer os escritos coletivos, que assim, eu faço um verso, aí passo para tu faz o outro. E isso foi mágico. Que massa. Foi bom, Cida, que você até adiantou a pergunta que eu ia fazer. Eu ia perguntar assim, é inspiração ou é transpiração? Ou é um pouquinho de cada? Ou é nem lá nem cá, né? Você já falou um pouquinho. Fala pra gente como é. Alunos, vocês que gostam de escrever, que a gente conhece bastante, tem tanto menino engajado na rede pública de Pernambuco, Cida.
que escrevem, que gostam, que você vê que realmente não são futuros poetas, já são poetas, já são contistas, já são romancistas. Temos, assim, realmente estudantes dessa leva literária presente na escola pernambucana. Me diga aí uma coisa, como foi a emoção de Solo para Vialejo e como foi que você teve essa ideia? De onde veio? É uma epopeia? Eu li, fiquei assim impressionada com a diferença do que a gente tem hoje em poesia. É o resgate da epopeia, sendo que não é bem uma epopeia, não é? Tem alguma coisa assim de muito do gráfico e tal. Fala pra gente um pouquinho de Solo para Vialejo? Antes de falar, eu queria dizer o seguinte: você é professora, não é? Sim. Da escola pública. Sim. Você imagine o que você não deve fazer de sensibilizar a meninada. Você disse que tem um monte de aluno que escreve. E após? E tu, que é uma poeta do teu tamanho, imagina o quanto você não deve ser inspiração. Se eu fosse adolescente, queria ser aluna sua, porque a filha de Lilith ia sair bem novinha. Queria ser sua aluna se eu fosse adolescente. Ó, o Solo, ele começou de um sopro. Aí eu já vou responder inspiração, transpiração. Eu acredito nas duas coisas. Você tem momentos realmente assim, que tem alguns dizem que é o sopro do divino, outros dizem que é o sopro da musa de fitas vermelhas. Eu tenho momentos de sopro, mas às vezes até sai um poema inteiro. Mas na grande maioria das vezes sai alguma coisa e depois tem que ralar para terminar o poema. Isso. E muitas vezes eu vou para o computador, para o papel, sem nenhum sopro e vou lá escrever. Sim. Então eu trabalho com essas duas coisas. O Solo saiu 10 laudas de uma vez só, num trânsito entre Bodocó, minha cidade, e Crato, Juazeiro, do meu padrinho Padre Cício, Ceará. No meio da Serra da Araripe, no meio da Chapada. Veio aquele sopro, assim, veio aquele tão, eu peguei, eu sempre ando com caneta, papel, e eu já saio 10 laudas. Quando eu cheguei em Recife, li para meu filho, que é poeta, e para um colega dele que já está no céu, que é André. Um poeta também, muito jovem, partiu muito jovem. E os dois disseram em uníssono. André disse: tia, este é um livro para ser lido em voz alta. Um poema para ser lido em voz alta. E Francisquinho, meu filho, disse: maninha, isso é um poema longo, continua. Eu aceito o conselho da juventude. Peguei o conselho dos dois. Você pode perceber que o Solo o tempo inteiro é para você ler em voz alta, porque eu escrevia e lia, escrevia e lia. Eu aceitei o conselho dos dois meninos e emburaquei. E virou música, não foi, Cida? Tem música também, porque tem uma peça de teatro que tem música, tem um blues feito por Negro Bento, tem rolado umas coisas assim a partir do Solo. Cida, deixa eu ler para você e para o pessoal, para a moçada que está por aí. Uma parte que eu gostei tanto, achei tão bonita, essa parte começa aqui, ó. Página 79, de Solo para Vialejo, tá aqui. Geralda e Lourdes, Geralda e Lourdes, Geralda e Lourdes. Mulheres que usavam calças por debaixo das saias. Irmãs que colhiam, colhiam, colhiam. Manhã, entardecer, manhã, entardecer, manhã, entardecer. Colhiam algodão, cantando benditos com voz de altar, para espantar o calor e saudar a tarde que as libertava da labuta. Pretas, pretas, pretas. Eu lhes entregava o almoço no local de trabalho e as via comer embaixo do pé de juazeiro ao canto, do pássaro atrasado e das cigarras em agonia. A água da quartinha encerrava o ritual de descanso improvisado e nos fazia lembrar a presença do sol e a distância de Deus. Agosto, desgosto, agosto, desgosto, agosto. Lourdes e Geralda, minhas santas particulares, partes de mim e do meu pacto com os sonhos da minha infância. Princesas de outras terras imponentes, impermeáveis. Pobres padeciam sob o calor de agosto e sob o ferro de engomar cheio de brasas. Moravam na casa de taipa, com alpendre para o nascer do sol e porta lateral para o pé de umbuzeiro. Varriam o terreiro,
com esmero e plantavam açucenas, faziam sequilho adocicado, com rapadura, temperado com erva doce e cravo, e canela, receita exclusiva de uma terra que nunca vi. Guardavam na alma a vontade de ver na porteira o príncipe perdido na tribo longínqua. Permaneceram solteiras e virgens, suavemente como o sopro do silêncio. Menino, e a gente vai lendo esse livro e não consegue parar, né? Tem gente que diz que leu de 2 lapadas, eu li de uma lapada só, porque eu não consegui parar, eu sentia que era uma coisa só e que não poderia ser interrompida. E mesmo, eu não sei se foi intencional, os temas que você levanta aqui, a questão dos negros, a questão musical foi intencional? Sim. A questão musical, a questão gráfica, né? Eu esqueci a palavrinha na literatura que a gente diz, quando tem esses formatos, gente. Tem poemas aqui de Cida Pedrosa que são em formatos de espiral. Tem poemas que as palavrinhas vão assim, meio que descendo a ladeirinha. Tem palavras que são representadas por símbolos ou desenhos, né? Tem muita repetição de sons, muita repetição de palavras. Eu ainda não tinha visto assim nada parecido em poesia tão original. Ó, isso tudo foi. Aí é o cérebro funcionando. Eu não sou boa de design gráfico, mas meu companheiro é um homem de design gráfico. Então eu desenhava na mão o que eu queria. Tem um sol com a palavra Manuéis, quando eu estou falando de 2 negros que se chamavam todos 2 Manuel. E um era o fogueteiro, que fazia os fogos do sertão, e o outro era o maestro Manuel Azul, que era o maestro da nossa banda, da banda escolar. E quando eu sempre pensei que eles eram uma grande explosão de sol e de girândola. E aí eu crio a girândola com o nome deles, mas eu não sabia fazer. Então eu desenhava o que eu queria e as palavras que eu queria, e meu companheiro ia e botava no computador. Ô, Cida, é uma experiência tão diferente que a gente falando assim, não dá para as pessoas entenderem tão bem. As pessoas precisam visualizar realmente, ler realmente, para compreender do que se trata solo para vialejo. Já falamos sobre a trajetória de Cida, porque ela inventou de ser poeta. Já falamos sobre o processo criativo. Cida disse aqui, olha, estudante, poeta, tem a inspiração, mas também tem a transpiração. É um trabalho, o nome já está dizendo, minha gente, é trabalho, né? Falamos um pouquinho sobre o processo criativo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cida. Eu vi uma entrevista sua, você dizendo que a poesia, o poema muda o mundo. Você acredita nisso ainda? Acredito, vou morrer acreditando. Parece uma coisa romântica, mas não é que muda o mundo inteiro. Mas quando você cria uma empatia, quando você afeta uma pessoa, você pode afetar a vida dessa pessoa e essa pessoa se mover para a transformação. Por isso que eu acho que muda o mundo. Não muda o mundo inteiro. Mas ao afetar uma pessoa, um jovem, idoso, qualquer pessoa, você está construindo um processo de transformação na sociedade. E eu acredito nisso. Eu acredito que o mundo leitor é o melhor mundo. Porque se você lê, você tem consciência crítica. Se você tem consciência crítica, você consegue escolher melhor. Você consegue ver as verdades por baixo das entrelinhas. Você não é enganado. Então, um mundo leitor, uma pessoa que lê, ele é mais feliz, porque ele pode decidir melhor seu rumo. Então, você traçou aí, Cida, fez uma costura entre literatura e realidade, literatura e vida prática, e uma função prática para a literatura, né? Além da beleza, da leitura, serve para alguma coisa prática mesmo da nossa vida, a gente entender como as coisas funcionam, como o mundo não ser enganado tão facilmente, não é? Que bacana, Cida. Você quer falar? Deixa eu te perguntar alguma coisa.
E a junção do pop com as memórias nesta obra, como é que fica? É bem forte isso, porque eu junto músicas, letras de músicas que eu faço uma intertextualidade enorme com outros autores. Então, por exemplo, eu tenho aquela música de Vanderleia que diz: Senhor juiz, pare agora. E eu queria falar sobre essa presença de Vanderleia na TV, do quanto ela dançava e o quanto isso estava no rádio. Estava no Rádio ABC lá, eu menina em Bodocó. E por que junta isso com memória? Porque ao colocar Vanderleia, eu estou lembrando do Rádio ABC, eu estou lembrando da minha vivência lá em Bodocó, e eu até digo que eu não a vi na TV, porque lá não tinha TV. Mas eu tinha notícia disso, de que ela escandalizava maravilhosamente na TV, cantando essa música. Então, é a história de que como você juntar a influência pop com suas memórias. Porque eu acho que a vida é memória, a vida é atravessamento. Eu acho que nós somos memórias. Neste momento que eu estou vivendo isso contigo, eu estou fazendo memória, e suas memórias e suas coisas passam a me atravessar e passam a ser minhas também. Vixe, que lindeza. É isso, gente. Cida, tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Algo da sua obra que você queira ler? Algo que no seu coração você diz: olha, eu quero abrir isso aqui do meu texto para as pessoas. Eu quero assim. A minha poesia é feminista, viu, gente? A minha poesia é feminista, assim, eu tenho um pacto feminista na minha obra. Isso eu gostaria de dizer. Em todos os meus livros está lá o meu feminismo, está lá a minha postura de vida contra o machismo, contra o patriarcado, que tanto traz infelicidade. Porque eu não tenho a menor dúvida que enquanto uma mulher apanhar, enquanto uma mulher sofrer violência, não existe democracia nem salto civilizatório. Então, quando eu penso que não está lá, que eu não vou escrever sobre mulheres, você acaba de ler um texto que é pura, né? Pois é. Isso é muito forte na minha obra. E eu tenho uma literatura feminista, Não sim. tem como fugir, né, Não, Cida? não Adianta. Não adianta. Às vezes eu até tento fazer uma literatura mais neutra, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou dizer uma partezinha do livro que eu gosto muito. Negro amor, negro amor, negro amor. Não só de sol é o sertão, não só de brisa é a noite, não só de orvalho é a manhã. Negro amor, negro amor, negro amor. Caetaneia Dila, e eu diluí-me diliando, exorcizando os sons de Tio Sam. Dila, era o caminho, não sabia. Dila, 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 branco, branco, branco. Diluindo-me em canções, diluindo-me em músicas ancestrais, diluindo-me em folk, diluindo-me em country, diluindo-me nessa América Índia negra, ideomágica. Dila, Dila, Dila. A me dar amplidão dos caminhos, em versos longos que dizem de mim, em versos que dizem da sinestesia, em versos que dizem dos que andam sem par, em versos que dizem do cosmopolitismo das moneras, em versos que dizem do nada em nós. Dila, Dila, Dila. A quem entrego o meu olhar quando cruzo a estrada do litoral ao sertão, a quem entrego meus filhos com a confiança de quem entrega o poema ao papel. Dila, 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 me diluo em ti para renascer com a ruptura da tua negritude. Esse é um pedaço de memória e também do pop. Eu estou falando de Bob Dylan e de Caetano, né? Acho que é isso. Maravilhosa. A gente tem aqui muitíssimo que agradecer a Cida Pedrosa, porque a gente sabe da correria da vida dela. E ela veio aqui com muito carinho pessoal, justamente para vocês, alunos que fazem parte do projeto Semear, contarem com a ilustríssima presença dela. Muitíssimo obrigada, viu, Cida? Eu agradeço. E tudo que você quiser fazer comigo junto ao aluno, você, Flávia, me chame que eu estou à disposição. Foi para chamar, para falar com o aluno, eu estou à disposição. Olha aí, gente. Muitíssimo obrigada. Um cheiro grande. Tu és demais. Eu sou tua fã. Eu sou tua fã. Ela escreve demais. O livro novo dela tá uma coisa incrível, minha gente. Inclusive, Cida fez as minhas orelhas do livro novo, minha gente. Não é? Tô podendo.
Não, ela pode porque ela é boa escritora. Beijo para vocês. Muito obrigada, Cida. Obrigada. Olha só, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa programação. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. Olha, Rodrigo Fischer me ajudou. É o concretismo, minha gente, esse tipo de poesia que coloca a imagem. Temos comentários aqui de Maria José Barros. Como dizia Paulo Freire, a educação não muda o mundo, muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Gente, já teremos aqui conosco Paulo Marcondes Ferreira Soares, outro poeta pernambucano arretado. Deixa eu continuar aqui nos recadinhos. Muita gente mandando beijo para Cida Pedrosa. Ela tá escutando ainda, viu? O pessoal tá super feliz com os beijos que vocês estão mandando para ela. Nossa queridíssima Ivanilde Moraes de Guzmão, poesia para o terceiro milênio. Este é o desafio para abrir o portal para a construção de um novo tempo. É isso aí, Ivanilde. Você é uma grande guerreira da escrita, da literatura, da educação. Um cheiro grande para você, Ivanilde. Temos aqui comentários. A Erendon Vital está conosco mais uma vez. Muitíssimo obrigada pela companhia. Ficamos muitíssimo felizes com a presença de vocês, hein? Vão chamando o pessoal aí, gente, que ainda dá tempo. Já com vocês, Paulo Marcondes. Em seguida, teremos por aqui Ismael Gaião, não é? E acabamos de receber a nossa diva maravilhosa, brilhante, inoxidável, premiada, grande representante pernambucana no Brasil e no mundo da poesia nossa feita por aqui, não é? Então, pessoal, vamos apresentar agora Paulo Fernandes. Deixa eu falar um pouquinho desse poeta nosso, pernambucano, Paulo Marcondes Ferreira Soares. É poeta, compositor e sociólogo, professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, leciona e desenvolve pesquisas em Sociologia da Arte com artigos publicados na área. Como letrista, tem parcerias com Henrique Macedo, Geraldo Maia, Públios e Pedro Wolff, entre outros. Publicou os livros Transeunte, de poesias, em 1998, Festim de Poeta, poesias, em 2016, Entreditos, poesias, em 2017, participou do livro Diálogos em Roda de Poesia, livro coletivo, agora em 2021, e lançou Variações do Entorno, poesia em áudio, nas plataformas digitais. Olha só, muitíssimo bem-vindo, Paulo. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre poesia e a pergunta que eu fiz a Cida e vou repetir a todos os poetas que vão estar aqui conosco hoje. Por que Cargas d'Água? Você inventou de ser poeta ou você descobriu que era poeta? Mas como foi esse processo, essa descoberta e assumir para si, sou poeta? Como foi que aconteceu? Eu acho que o primeiro momento meu, eu não me vi ou não me assumi como poeta, mas como alguém que uma família de músicos. Meu pai era músico, meu avô músico, aprendi violão com meu avô, etc. E a certa altura eu me percebi prestando muito atenção nas letras de música. E em determinado momento que eu comecei a fazer algum tipo de melodia, eu também tentei fazer por letras. Então eu me vi por mais tempo, talvez o maior tempo da minha vida, depois que eu comecei esse processo, muito mais como um letrista de música, né? E não me via tão bem como um compositor da música, né? Aquele que faz a melodia. Comecei a compor com parceiros e, em certo momento, eu acho que eu fui ficando mais como letrista e sempre produzi muito, né? Eu produzo muito intensamente. A certa altura,
eu vi que o que eu escrevia começava também a ganhar uma ritmicidade, ter uma autonomia em relação a alguma melodia, né? Outra, uma melodia que alguém tivesse que fazer para ser cantada. Eu já percebi que tinha um ritmo naquele poema em que ele se autonomizava de alguma forma e ele já tinha uma melodia que parecia dar corpo mesmo ao poema. Então foi um pouco por aí. Então, fala pra gente um pouquinho do seu processo criativo, como é que ele se dá. Certo. Você mistura quando vai compor, escrever algo que seja, você diz, não, isso aqui é música, isso aqui é poesia. Ou as coisas acontecem e depois é que você vai separando cada um no seu quadradinho, se é que existe esse quadradinho. Não, eu não faço tanta distinção entre letra e poesia, tá? Eu acho que o que eu percebo muitas vezes, algo que eu escrevi e quando é musicado por um parceiro, ganha uma nova dinâmica também, tá? Às vezes uma pausa que eu não tinha pensado quando eu escrevi, tá? Eu me lembro de um pequeno trecho de uma melodia que o Henrique Macedo colocou numa letra minha e que eu escrevi, o refrãozinho diz assim: a medida do teu fel, não sei quanto, não sei como, mas roubei. O vigor que do teu mel bebi e me viciei. Eu escrevi para ler dessa forma, mas a melodia faz o seguinte: a medida do seu fel, não sei quanto, mas roubei. O vigor que do seu mel bebi e me viciei, e me viciei. Então ganha outra dimensão, né? Passa a ter uma outra configuração. Agora eu não separo letra de música. Caetano musicou um parágrafo em prosa do Joaquim Nabuco, né? Ele já está lá em Cores Nomes. Então você pode musicar uma prosa, e aí, como eu escrevo, eu posso sim. Se eu for colocar uma letra já numa música, então realmente a música se impõe um pouco também, tá? Agora, quando eu escrevo que algum parceiro musica, aí não, vou escrever livremente, não faço essa distinção. Hoje é o letrista que vai estar escrevendo, amanhã vai ser o poeta. Não, eu vou escrever simplesmente. E como é que acontece com relação ao mote daquilo que vai ser feito? Por exemplo, algo te incomoda ou algo te interessa, ou você está tão cheio daquele assunto, tão já esgotado, né, daquele tema que você precisa colocar para fora, ou você faz isso mais tecnicamente, se organizando com antecedência e dizendo, hoje eu vou escrever sobre isso. Isso é um tema interessante para mim, ou as coisas acontecem mais de dentro para fora. Algo te incomoda? Tem algo te incomodando nesse mundo para que você assuma sua face de letrista ou de poeta? Sim, o mundo incomoda, né? Eu nunca diria para o mundo que eu quero descer, como já disse uma melodia, um músico tempos atrás, décadas atrás, né? Mas ao contrário, né? Então assim, eu quero exercitar algo que, por me incomodar, eu também procuro encontrar novos meios, novos processos de dizer, buscar sempre, né? Eu disse recentemente em público que todo o meu trabalho, e sempre eu olhando para o meu trabalho, eu sinto algo que está permanentemente incompleto, né? Então, eu diria que o meu diálogo com o mundo implica um conjunto de coisas, né? Implica uma dimensão da memória, eu acho que isso é inevitável. Eu tenho uma relação com o tempo, né? Muito forte, muito marcante, e talvez esse tenha sido um elemento também marcante para a minha chegada à poesia, porque eu comecei a ler poetas que tinham essa configuração também. Acho que Drummond é uma pessoa que povoa, né? Ele é meio fantasma mesmo na cabeça de todo mundo. E, de alguma maneira, eu respondo aquilo a um conjunto de situações que vão ser estímulos, né? Algo que me incomoda, algo que me desperta, algo que me encanta, né? Então eu estou respondendo permanente a essas coisas. Então, mas o meu exercício diário é o seguinte, né? Eu também concordo com o que Cida falou, né? Tem hora que vem um estalozinho, vem aquela coisa que a gente poderia caracterizar como inspiração.
mas não é o suficiente, né? Às vezes pode sair uma coisa de uma vez mesmo, às vezes só um fragmento, mas depois você tem que trabalhar. E mesmo quando sai de uma vez, eu não deixo de trabalhar. A outro momento eu posso ter estalo na cabeça, eu sento para fazer, né? Às vezes vem, às vezes não vem, é sempre uma luta, né? É sempre uma batalha. Mas eu não tenho previamente um mote, a não ser quando eu escrevi teatro infantil, então a gente tinha sempre algumas coisas, musiquei peça infantil, então tinha sim já aí um mote programado. Mas, ou então minha sobrinha, a Amanda, disse, olha tio, faça uma poesia para mim, agora eu faço uma poesia grande, né? Não faça poesia pequenininha não, o negócio, ela queria esse poema está até no Entreditos, né? O poema para Amanda. Mas, nesse caso, é realmente algo provocado, né? Eu não vejo apenas como uma mera encomenda, é uma provocação, né? Então eu sou provocado. Eu sou provocado pelo silêncio, sou provocado por um acontecimento, por uma notícia do jornal, enfim, né? Esses são pontos que, de alguma maneira, a gente termina por responder, né? Mas eu diria, em todo caso, que eu não fico à cata da inspiração, né? Eu vou na luta com a palavra, eu vou à busca da palavra, né? Então é um pouco diferente esse ponto. Você vê isso como uma vantagem, ser artista ou ser poeta, artista no âmbito em que seja, seja em qual for o âmbito, sendo da arte, você tendo essa oportunidade de canalizar ou de expor o seu sentimento, é uma vantagem para a gente sobreviver? Olha, eu acho que a poesia ela não pode ser apenas pensada como uma espécie de dispositivo a partir do qual você, né, descarrega algo, porque não se trata apenas disso, né? Eu acho que a poesia, na minha maneira de lidar, né, implica realmente em uma busca, uma resposta a algo que é de minha própria dimensão, né? Assim, o meu estar no mundo está ali, né? Então, às vezes, é até de muito sofrimento, né? Sim. Eu, particularmente, eu acho que, eu não sei se eu sou chorão por isso, ou se, enfim, mas é algo que permanentemente eu estou sendo ativado, estou sendo chamado a atenção, né? As coisas estão aí e eu estou buscando respondê-las de alguma maneira, né? Olha, dentro da tua obra, que é super vasta, nós estamos aqui. Aqui conosco temos 2 livros, Festim de Poeta e temos Entreditos. Deixa eu mostrar para o pessoal a capa. Aqui, Festim de Poeta. Certo, pessoal? E estamos também com Entreditos, ok? Gostaria de falar sobre os livros, cada um. Vamos falar de qual primeiro? Diga aí, manda aí as ordens. Pronto, eu na verdade tenho o primeiro livro que eu publiquei foi quando eu disse assim, olha, eu sou letrista, mas eu estou aí escrevendo tanta coisa e que não estou tão articulado com os parceiros, enfim. Eu fui vendo que algumas coisas estavam se autonomizando mesmo, tendo seu próprio ritmo. Eu fui explorá-los. E aí eu fiz o Transeunte, mas o Transeunte está completamente esgotado, não deu nem para trazer um aqui para mostrar. O Festim de Poeta, bom, mas aí foi eu considero um livro que não foi bem tratado visualmente, não foi bem cuidado, né? Então eu me arrependi muito de ter feito daquela maneira, a ponto em que eu passei realmente algo em torno de 18 anos sem publicar nenhum livro. E foi quando eu terminei por fazer o Festim de Poeta, né, que é meu segundo livro, e acho que nesse sentido, o Festim de Poeta, ele tem um pouco de uma característica muito diversa, ele tem muitos elementos, muita coisa. Eu fui de alguma maneira buscando ver o que cabia e em certa medida, tem uma miscelânea nele. Eu gosto dele, mas ele parecia que eu tinha que desarmar muita coisa que estava represada, né? O Entredito já foi um livro que eu pensei, né? O que é que eu queria, na verdade,
a rolar ali, colocar ali. Né? Eu considero que os dois foram bem trabalhados, né? É diferente do Transeunte. Infelizmente o festinho já se esgotou também, só tem do Entredito. Escolha aí alguns poemas e declame pra gente, para o pessoal, pra moçada, os meninos das escolas, as heréns. Então, eu queria colocar algo que, como eu falei, a memória, tempo, é uma coisa que está sempre me povoando. E, e também a relação com a música é sempre permanente. E Sim. o cinema também, eu tenho uma ligação muito forte. Mas aí eu brinquei aqui com um poema que está na página 45, do Aprendiz, que é um pouco uma brincadeira com essa coisa do jogo entre o amor, o sentimento e aquele outra coisa que está na nossa vida, que é as urgências, né? Por exemplo, a ideia de que você tem e necessita de ganhar a própria vida, de ter, enfim, uma renda ou coisa dessa natureza. Então eu brinquei, eu alterei a ideia de renda que estava aqui, porque fazer renda é você, de alguma maneira, compor panos, né? Fazer pano. Mas eu quis jogar com a outra brincadeira aqui, a respeito da renda. Eu não sou muito de explicar os poemas, mas por isso eu comecei já. Do Aprendiz. Ensina-me a namorar, antes que eu aprenda a fazer renda. Então, Foi interessante aí a inversão, ficou muito legal. E uma outra que é interessante, eu gosto de um poema que está na página 76, que foi uma homenagem aos... Eu sou de Caruaru e meu pai teve um negócio, faliu, a gente foi morar no Rio de Janeiro, e aí eu retornei adolescente. Passamos 2 anos em Caruaru, depois viemos para Recife. E eu fiquei um período na casa dos meus avós, e era assim uma coisa muito chocante, porque apesar de eu ter saído com 6 anos e tudo, eu não lembrava aquilo que era o tipo de mesa, a mesa posta pela manhã, que era uma coisa assim extravagante de tanta comida e tudo mais. Então eu fiz um poema que relembra muito esse período, quando eu voltei com 13 anos de lá, Casa dos Avós. E esse é um poema que eu acho que tem que... Eu talvez não saiba a performance, fazer aqui com uma performance, eu vou tentar. Mas eu acho que eu fiz esse poema para ser dito dessa seguinte forma. Casa dos Avós. Japonês, japonês! Gritava o vendedor de quebra-queixos por calmas ruas da tarde às 15 da hora exata. Olha o muguzá! Era o grito de guerra do outro vendedor, que ao passar acordava as manhãs. E a todos apressava com um "Eu já vou, viu?". Com um toque de realejo, o vendedor de cuscuz seguia em ritmo maratonista, sem palavra a dizer. No portão, às 7, o meu avô recebia o leite em lombo de burro transportado, 2 litros para a fervura, 2 para a coalhada, e algumas reclamações de que água havia em leite adulterado. Da cozinha, minha avó provocava o aroma do que comporia a mesa: tapioca, ovos, banana comprida, munguzá, leite, cuscuz, linguiça, queijo coalho, bode guisado, pães, bolachas, batata doce, ou macaxeira, ou cará, café, ao ponto, carne de sol. E o dia assim começava na casa dos meus avós, quando do meu retorno e de alguns irmãos de um longo passeio ao longe. Às 7h30 íamos para a escola. A tarde inteira era de bate-bola, nas peladas de um terreno baldio. E o tempo transcorria, como tudo que passa para compor no agora as telas da memória. Errei um pouquinho, mas mas foi lindo. Eu posso ler aqui um que eu gostei muito. Olha só, pessoal, na página 100 do Entreditos tem um poema chamado Homem do Povo. Ele segue sozinho no mundo vago, um olhar de fundo, um cigarro, o trago.
pelos vagões, a multidão, as vogas do mundo, a exaustão. Ele segue em vão, no mundo de sombras, a sombra dos ombros, os olhos no chão. Achei belíssimo, assim, de uma representação tão bacana desse nosso estar no mundo, não é? Da nossa condição humana. Que bacana. Aí continua o poema. Ele segue assombrado entre escombros, ele segue acordado e moribundo, ele vai ao fundo do poço, pele e osso, ele segue a estrada sem parada. Ele vai ao nada, ele vai com tudo, de cara lavada, o peito como escudo. É mais bonito ainda do que quando você lê. Porque ele não vai ao fundo do poço, não, ele vai ao fundo do poço. Que lindo. Olha aí o que a professora Flávia Suassuna está aqui conosco, não é? E ela fez o comentário aqui, que o poema não vai ao fundo do poço, ele vai ao fundo do poço. Olha que belo, gente. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. Vamos interagir um pouquinho com nossos espectadores. Ivanilde está dizendo aqui, ó, letrista, poeta, colocar a letra numa melodia, tudo fantástico. Tenho algumas poesias que foram musicalizadas e cantadas por um artista paraibana. Fantástico. Eu até conheço alguns desses poemas de Ivanilde que foram musicados. Muito bacana essa live. Olha só, um recadinho de Salete Rego Barros, que é a nossa organizadora. Ela está explicando aqui pra gente que essa live ficará disponível aqui neste nosso canal do YouTube, certo? Assim como as lives anteriores e as videoaulas. Pois é, pessoal, tem umas videoaulas bem bacanas para vocês lá na plataforma da Cultura Digital. As aulas estão loucas para ser acessadas por vocês. Passem lá na plataforma da Cultura Nordestina. Tem lá aulas bem bacanas que preparamos para vocês. E as aulinhas estão muito tristes, só vão ficar alegres quando vocês começarem a acessar e a participar, deixar recadinho lá pra gente, dizer o que é que vocês gostariam de ver mais, não é? E mandar pra gente esse retorno. Não esqueçam também de se inscrever no canal, tá certo? Se inscrevam no canal. Apertem o sininho. Quando você deixa o sininho apertado, isso quer dizer que nas próximas lives você vai ser avisado. Avisem também aos colegas, aos amigos de sala, as professoras estão participando bastante. Digam lá para os seus alunos que a gente tem as aulas gravadas na plataforma, são aulas de História da Arte, de Literatura, certo? E vocês, estudantes, avisem aos amigos que essas aulas são mais ou menos como os livros, né? Fechados não adianta de muita coisa. Vocês têm que realmente abrir, assistir e depois vocês mandam para a gente o feedback do que vocês estão achando, tá certo? Vamos prosseguir aqui com o nosso poeta pernambucano. Paulo, fala um pouquinho agora de Festim de Poeta. Então, existe um título aqui que é um pouco a brincadeira, né, do arremedo do poeta, que eu talvez seja, enfim, o jogo com a ideia de que talvez a minha primeira identificação foi muito mais como um letrista, né, embora eu não, volto a dizer, não fique distinguindo o que é letrista do poeta, mas era como se eu tivesse um compromisso de outra natureza. É isso, né? Fica difícil explicar. Mas, a certa altura, eu me vi, né, fazendo um livro de poesia, e aí a ideia, a brincadeira com a ideia do festim. Né? O tempo todo, de alguma maneira, essa coisa se torna algo muito recorrente. Né? E aí eu fiz esse livro, tanto que você vai encontrar nele alguns títulos que estão com asterisco, porque já estavam musicados, né, quando eu publiquei. Né? Eu me lembro assim, de
como foi extremamente delicado. Eu não sabia, eu tinha um amontoado de poemas, eu não sabia o que fazer com eles. E pedi a uma amiga, professora de letras lá de João Pessoa, para saber o que é que ela podia ver dali. Ela separou em 4 partes, me explicou por que eu tinha feito em 4 partes. E é claro, eu só coloquei parte 1, 2, 3, 4, não coloquei exatamente o que ela vinculou para não induzir leitor, né? Mas, de alguma maneira, essa foi uma passagem assim, realmente, para mim, extremamente importante, o que ela fez. Senão, eu não teria conseguido fazer alguma coisa de importante aqui. Então, eu posso ler aqui um pequeno poeminha, né, que tem aqui. Talvez uma brincadeira, né? Passageira ilusão, o bom tamanho da esperança. Esse é um poema que eu chamei de Profissão de Fé. E um outro, um tanto mais... a construção dele é um tanto mais dura, mas vamos lá. Etc. E caminhamos por entre os mortos, e passeamos na rua dos mortos, e protestamos na praça dos mortos, e só lembramos a memória dos mortos, e edificamos o templo dos mortos, e guerreamos em nome dos mortos, e nos matamos em defesa dos mortos, e esperamos a morte. Maravilhoso. Nossa. Deixa eu ler aqui um seu enquanto você procura mais, viu? A gente tem tempo para explorar um bocado festim de poeta. Olha só, pessoal, retrato. Sem perceber, sorri com dentes de cão adormecido e hálito de marisia. Sem perceber, sorri com dentes de paixão postiça em alarido. Nada do que queira e faça lhe traz o tempo perdido. Nada do que lembre ou esqueça lhe faz viver a alegria. Nada do que teve ou tem é porque tenha conquistado e merecido. O que da vida recebeu tinha um carimbo ou a burocracia do recibo. E calmamente olha a paisagem em ventania mansa. Os olhos fundos e vazios, de oca memória sem lembranças. Retrato de uma infância perdida em neblinas de medo. Miados de gato e correrias no telhado, a lhe atormentar o sono. O amor adolescente, confiado em segredo a um cão sem dono. Sonhar com aquela professora que lhe era só desejo e cona. Por fim, o respiro aliviado ao meio-dia lhe disfarça toda ameaça que representa no que possa e faça. A tarde próxima na praça. Não mais a euforia, a ira, a tara dos tempos idos. Só o pensamento impulsivo sobre um futuro abismo a ser parido. Queres falar para nós um pouquinho? Eu estava no Parque 13 de Maio. Eu tinha marcado um encontro por lá e eu estava sozinho ainda quando eu olhei um senhor num banco de praça mais à frente, assim, parado. Ele estava parado, não sei o que ele estava pensando, eu resolvi pensar o que ele estava pensando, foi isso. Aí eu escrevi esse poema, né? Eu imaginei o que foi, o que é aquele senhor, a vida dele, o que é que ele está pensando, o que é que ele passou, que alegria ou que tormento atravessou a sua infância. Eu sou um cara atormentado, então eu vou pensar nessas coisas, né? E aí eu resolvi escrever esse... Paulo, quem não é atormentado? Pois é. E vocês, pessoal, que andam por aí dando sopa, todo mundo em sua vida comum, rotineira, saibam que a qualquer momento vocês podem virar mote de um poeta, de um romancista, de um contista, não é? De um poeta do cordel, de um músico, porque tudo é assunto para o artista, não é? O artista realmente tem esse olhar
digamos assim, diferenciado diante do mundo, né? Sim. Mais sensível, o poeta, o artista, o músico, seja de que área for, parece que tem realmente esse olhar que vai mais a fundo, essa acuidade diante da vida, esse cuidado de perceber as coisas, as pessoas, os sentimentos, não é? Nos detalhes, nos detalhes. Escolha mais aí que a gente tá se deliciando, então, tá amando e todo mundo tá elogiando. Queremos mais. Maravilha. Eu vou dizer 2 curtos poemas que eu gosto muito. Um deles é Vadio, tá no Festim de Poeta. Vadio de tempos, de ruas, de mim. Nas horas vagas, faço-me poeta. Ah. E o outro, O Avesso de Narciso. Então, esse aqui eu gosto muito. No fundo das aparências, dorme esse monstro imberbe, meio sol, meio lua, com um vulcão preso na garganta. Não demora nada, ele emerge, fantasma de si, devorado pela insônia, cantando Mamãe Eu Quero. Maravilhoso, bravo. Me diga aí, Paulo, o que foi que eu não lhe perguntei que você gostaria de dizer? Antes de você fazer essa pergunta, eu posso me meter aqui? Claro, venha-se embora. Certo? Estamos numa live super ao vivo. É porque quando o Paulo estava falando, eu me lembrei de um poema que eu tenho. Veja, Drummond tem um poema chamado O Lutador, que ele luta com as palavras. Ah, é lindo. Eu, inclusive, botei uma epígrafe, é assim: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. É uma epígrafe do meu poema, né, que se chama, digamos assim, intertextualmente, de A Lutadora. Acordo muda e já começo. A poesia não se entrega, só arde. O dia corre com suas tocaias. Minha luta se cansa de inútil e sem eco. A noite se fecha nas suas trincheiras. Reluto, mal nasce outro dia. Se me perguntam por que resisto, além de ruminar a vida, a poesia se veste dos horizontes pensados e faz de nós o que somos. Belíssimo. Merece os aplausos aqui ao vivo. Maravilhoso. Pronto, vamos prosseguir aqui, ó. Depois desse poema belíssimo de Flávia Suassuna, dialogando aí com o Drummond, vamos voltar aqui a Paulo. Drummond e Paulo. E Paulo, né? Drummond e Paulo, nada menos que isso. Diga aí, Paulo, mande para nós. Eu tenho um poema aqui que eu... Deixa eu localizá-lo aqui, porque realmente eu tinha... Enquanto o Paulo vai aí se localizando, deixa eu aproveitar para mandar um beijo para as escolas que estão aqui conosco, um beijo aos estudantes. Deixa eu agradecer também aqui a nossa equipe da AFA Filmes, não é? Essa equipe maravilhosa, um beijo para todo mundo. Agradecer aos poetas que estão aqui conosco esta tarde. Mais tarde, daqui a pouquinho, a gente tem aqui mais um poeta, tá? Teremos ainda Ismael Gaião, vocês vão amar também. Já pesquisei muito do Cabo, o Cabo é bom, rochedo. Segure aí, chame o povo, que quem ficar com a gente essa tarde todinha até o fim não vai se arrepender. Estamos apresentando hoje aqui a vocês, não é, os poetas pernambucanos da contemporaneidade. Chama o povo que tá bom demais. Vamos voltar, Paulo? Vamos. Veja, você me perguntou se teria alguma coisa que você... que eu gostaria que você tivesse perguntado. Isso. Não tem especificamente, porque eu vim aqui mais para um diálogo, né, para uma conversa. Então, o que for surgindo aqui. Apenas eu enfatizo essa coisa. Eu tenho, você já falou, eu tenho um disco, né, um CD em áudio que está nas plataformas, que tanto está no Deezer, quanto no Spotify, quanto no YouTube Music, está lá, né? Então, é muito interessante. Eu acho que foi uma experiência para mim muito boa, porque
foi uma sugestão de um ex-aluno que trabalha com essa parte de música, e aí ele gravou, gravamos um estúdio, mas ele foi com o material, ele gravando lá, fazendo. E eu pedi ao meu parceiro Henrique que fizesse por blocos, como se fossem faixas, blocos de 4 poemas, ele fizesse um fundo sonoro, né? E resultou em coisas boas, e assim, ele aproveitou e coisas que foram ruídos do estúdio, como uma gargalhada que saiu aqui e ali, um comentário, ele deixou lá no áudio, enfim, eu gosto, achei que foi um resultado legal, embora tudo para mim continua uma insatisfação muito grande, né? Mas talvez seja certa loucura de perfeccionista que eu tento lutar contra. Mas eu gostaria de ler um poema aqui, porque enfatizar essa questão da leitura é fundamental, né? Eu acho que ler é fundamental. Se você quer, você escreve poesia, se você escreve romance, contos, o que for, leia bastante, né? Se familiarize com isso, né? Então, assim, eu escrevi um livro, aliás, um poema chamado Livros, e esse poema tem uma situação muito específica. A minha cunhada, Roseli, ela é design de interiores e tudo, ela desenhou minha biblioteca, mas ela disse assim, tem muito livro. E eu disse, não. Aí eu fui abusado, porque mexeu com meus livros. Eu disse, olha, se é para reclamar da quantidade de livros, então não faça seu projeto, né? Aí ela ficou assim, mas ela fez. Mas apesar de eu ter sido grosseiro, né, ela compreendeu a minha grosseria, eu pedi desculpas, mas eu continuei engasgado. E aí só desgasguei quando eu fiz o poema Livros, que foi logo pela manhã. E esse poema é o seguinte: livros. Livres são os livros que das estantes traçam planos de voo numa aventura errante. Livros é a expressão do que vive. Livros são o norte, vida contra a morte. Vou erguer colunas de livros, pirâmides, montanhas, vou me perder de me achar. Quero livros pela sala, por toda a casa espalhados, sempre ao alcance da mão, ao pé do ouvido da fala. Quero citar livros, mundo afora, recriar histórias de tragédias e glórias, de comédias e horror. Livros é o meu precipício, meu vício e hospício, meu Éden libertador. Lutarei contra a fogueira de livros do Fahrenheit, contra traças e cupins, contra maus olhados. Lutarei para que um livro chegue à mão de uma criança com a mesma frequência do alimento. Com livros viajarei pelos cantos do mundo. Trarei outros na bagagem e os guardarei como o vigia guarda a noite. Irei pelo labirinto das bibliotecas, por entre estantes, a ver a paisagem da vida no mapa mundi de existires. Triste é um país sem livros, de homens sem livros, pois assim não serão livres e dependerão sempre de midiáticos heróis, como diria Brecht. Salve a costureirinha chinesa na galáxia de Gutenberg. Salve o leitor, salve os óculos, papel, lápis, computador. Tudo em meio a livros, seja o lugar que for. Dos livros serei o leitor mais ativo, seu mais altivo defensor, até a voz soar mais rouca no que digo, não me tirem os livros, tirem minha roupa. Eita, que lindo! Vamos aplaudir aqui de novo. Tenho certeza que o pessoal que está vendo aí em casa está aplaudindo também. Eu queria ler o teu poema Soma, não é? Vamos lá. Soma. Eu é que por mim não falo, do dedo, do pé ao calo, dói olho e raiz e talo. Eu é que por ti não digo, teu corpo mira umbigo, que mora no teu perigo. E sei, que por mim resvalas, e sei que por ti prossigo, o halo que me exalas. Não falo tanto por mim, a vida é tão só e una, a vida é solar e lunar, a vida é o que nunca soma, vida que não subtrai,
vida no que vai e vai, a vida é tudo que importa, que alenta o corpo, da porta ao porto, a vida é o que conta, tantas saídas, caminhos de idas sem volta. E falo por mim, por ti, a vida é o que é, a solta. Eu fiquei apaixonadíssima por Soma. Pronto, gente, diga aí suas palavras de despedida de hoje, mande aí os recadinhos, diga onde é que a gente encontra mais de sua poesia, suas plataformas digitais. Certo. Então, primeiro agradecer esse momento, né? Eu acho que é sempre muito bom, é uma delícia estar, né, numa situação dessa, no meio de tanta gente aqui boa, provocando, né, esse tipo de situação e de momento. E eu tenho postado assim, poemas no Instagram, né? Paulo Marcondes, eu acho que é Paulo Marcondes Ferreira, tudo junto. Eu tenho postado lá. No Facebook também, né? Tem poemas postados. E fora isso, eu tenho usado, eu fiz esse Onde podemos CD encontrar seus livros? Então, físicos mesmo? Ou está tudo esgotado? O Festim do Poeta está esgotado. O Entreditos, eu tinha deixado na livraria Imperatriz e tudo, mas recentemente eu recolhi, porque tá bem pouquinho agora. Mas tem ainda, eu devo ter em torno de uns 25 desses, né? E projetos futuros? Tem alguma coisa chegando por aí? Tem. Eu vou falar já. Eu tenho uma coisa muito interessante que aconteceu em plena pandemia. Porque na pandemia eu fiquei com um receio muito grande, como todo mundo, me tranquei, né? Mas a minha companheira Rose disse, olha, vamos para a casa de Socorro, que é a irmã dela, em Aracaju. Então foi a primeira viagem minha, né, de carro do período da pandemia em 2020, ano passado. E aí botamos sanduíches, essas coisas, para não parar em lugar nenhum, a não ser para abastecer. Fiquei na casa dela, a mãe dela também estava, e já estavam há mais de 14 dias lá, então eu fui com essa tranquilidade. Mas chegando lá, eu fiquei basicamente dentro de casa. E aí eu comecei a fazer um poema, né? Esse poema, não vou estar com ele aqui disponível, mas ele teve 85 versos. É um poema longo. E aí, Túlio Velho Barreto, que é aqui é um cientista político e poeta, é da Fundagem, né? Aparece muito na mídia social falando aí sobre conjuntura política. O Túlio disse, olha, cada verso abre um haikai. E aí eu menos espero, em poucos dias, o Túlio me manda 85 haikais. E eu respondi, não vou ler agora, eu vou fazer os meus, aí depois eu te mando para eu ler o teu. Então, assim, foi muito interessante o resultado, porque tem coisas muito distintas, tem coisas que se aproximam sem que eu tivesse lido os haikais dele. E aí nós mostramos agora, recentemente, esse material para o pessoal da Patois e assinamos um contrato de um livro que está aí para sair, né? Não sei ainda, foi muito recente, então não temos ainda em que pé se encontra, né? Mas tem contrato já assinado. E eu tenho um outro pronto, que é o Mosaico, mas que eu encontrei umas coisinhas que precisavam ser mexidas, pedi para esses dois livros, que eu acho que são bonitos, são bem tratados, é do Fernando Zimmerli, que fez toda essa parte de design, né, do livro. Essa capa, inclusive, é concebida por ele, e essa daqui foi um desenho do meu irmão, André. Mas veja, e aí esse mosaico, ele está fazendo esses reparos aí, e é mais um livro que talvez em 2022 surja aí. Né? Olha aí, parabéns, vamos aguardar ansiosos, não é? Muito obrigada pela presença, o pessoal está aqui aplaudindo, todo mundo está gostando, foi ótimo.
Muito obrigada. Pessoal, vamos voltar aqui para a nossa pauta. Já já vamos receber Ismael Gaião. Vocês vão ver o que é uma poesia nordestina da boa. Por enquanto, deixa eu lendo aqui os recadinhos. Ivanilde está dizendo poesia, poesia, alegrias, alegrias, só poesia. Que lindo! Olha só o recadinho de Amanda Sotero, lindo, lindo. Maria José de Barros, que lindo. Todo mundo elogiando os poemas de Paulo Marcondes, que bacana. Deixa eu mandar um beijo aqui para Ivanilde, um cheiro especial para Ivanilde, que foi a responsável, de certa maneira, não é? Por esse projeto nosso aqui, o Semear. Ela que sempre esteve realizando projetos para os alunos do ensino médio, da rede pública de educação, não é? E já aqui conosco, deixa eu apresentá-lo, deixa eu falar aqui um pouquinho de Ismael Gaião. Ismael Gaião é escritor, poeta, declamador, cordelista, membro da direção da União Brasileira de Escritores, UBE, da gestão de 2019 a 2022, filiado à União Carpinense de Escritores e Artistas e integrante do Clube de Leitura e Artes de Goiânia. Foi palestrante na Feira Literária Flipo, em 2018, em Porto de Galinhas, primeiro lugar no Júri Popular e quarto no Júri Técnico na Recitata 2009, concurso de poesia declamada da Fundação de Cultura da cidade do Recife, com o poema Menino de Rua. É cordelista desde 1989, tendo mais de 70 títulos. Em 2011, lançou o livro de poemas e crônicas Uma Colcha Sem Retalhos. Gravou os CDs Causos e Cordéis 1 e 2, em parceria com o poeta Felipe Júnior. Gravou o CD Ismael Gaião, 30 anos de cordel, em 2020. Seu poema, No Tempo de Minha Infância, foi incluída na revista da Academia Piracicabana de Letras, ano 5, Piracicaba, São Paulo, em 2013. Seu cordel, Seu Lunga, Tolerância Zero, foi incluído nos livros didáticos do ensino fundamental, na disciplina de língua portuguesa do 6º ano, da editora Expoente, em Curitiba, Paraná, ano da editora Construir, Recife, Pernambuco, 2018. Foi o escritor homenageado na Flipo 2019, em Recife, Pernambuco. Tudo do homem aqui é relacionado à literatura e poesia. Aí aqui temos um asterisco, só lembrando que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em melhoramento genético e plantas pela UFRPE. Muitíssimo bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Cessa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer ao convite, seu convite, de Flávia Suassuna, de Salete Rio. É uma honra muito grande poder participar desse evento, que me dá muito prazer estar em contato com os alunos da rede municipal, da rede estadual de educação. Isso é uma das coisas que eu faço muito. A região metropolitana do Recife, na zona da Mata Norte de Pernambuco, eu tenho feito constantemente. E também participar de muitas lives, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Olha só, que orgulho, que alegria recebê-lo. Eu pesquisei bastante coisa tua, vi bastante vídeo lá com as declamações. Gente, vocês vão se encantar, vão se apaixonar. E eu vou deixar você assim, super à vontade, para você dizer. Se você quer começar falando um pouquinho da sua trajetória, como foi que você se descobriu dentro das artes? Olha, é um fato interessante, principalmente para ser cordelista, porque eu tive a felicidade de meu pai gostar de cordel. E meu pai fez uma das coisas que no cordel era tradição antigamente. Porque o cordel já foi o jornal do interior, né?
quando não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha imprensa, e o povo do interior sabia dos acontecimentos do país através de cordel. E meu pai, na sua adolescência, ele comprava cordéis na feira para ler para os vizinhos que não sabiam ler, num sítio lá em Condado. Então isso é uma coisa que marcou muito para mim. E também porque meu pai gostava muito de repentista. E eu assistia às cantorias de viola, inclusive na casa dele, na casa de amigos. Eu sempre assistia às cantorias de viola, porque eu sou fã, porque os repentistas são geniais, eu gosto demais. E outra grande influência é que meu pai dizia umas loas, que quando vai tomar uma parinha de cana, o pessoal gosta muito de dizer uns versos, né? E chamam de loas. E depois eu descobri que essas loas eram versos de cordel, dos cordéis que ele lia na adolescência dele. Ele gravou algumas estrofes, algumas glosas e tal, e eram as loas que ele dizia. E aí eu fui me encantando com essa situação, e tive também a felicidade de conviver por muitos anos com um grande amigo que faleceu esse ano, no mês de agosto, o grande poeta, cordelista e estilogravolista, José Costa Leite, de forma internacional, que morou em Condado mais de 60 anos. Então, com Costa Leite, eu também tive uma grande influência de me orientar como é que fazia o cordel, que era por onde eu queria ser poeta. Mas isso não foi na minha juventude nem adolescência, não. Foi juventude, né? Porque eu comecei a escrever com 23, 24 anos. Mas aí foram esses caminhos que me levaram para a poesia de cordel. E hoje, para mim, é uma coisa muito gratificante, eu faço com muito orgulho. É muito prazeroso. O pessoal aqui já está todo comentando, elogiando, não é? Feliz por você estar aqui. Vamos, e olha só, o que a gente poderia fazer é que você já fosse aí mostrando a sua poesia. Uma das coisas que eu gosto muito de dizer, e que inclusive nesse texto, a meu respeito, não tinha, né? É que eu nasci na cidade de Condado. Sou matuto, pois sou da Mata Norte. Declamar poesia é meu esporte. E a caneta é inchada, meu roçado. Se algum dia você for perguntado se conhece esse tal de Ismael, não responda que seja um menestrel, mas um cabra esquisito e sem juízo, que é maluco por verso de improviso, por soneto e folhetos de cordel. Sou da terra que tem capoeiristas, rabequeiros, brincantes, cantadores, musicistas, caboclos, escritores, artesãos, cirandeiros e conquistas. Cirandeiros, poetas, cordelistas, cada um pela arte abençoado. Na cultura esse povo é consagrado, espalhando essa fama em toda parte, por nascer nessa terra e fazer arte. Tenho orgulho em dizer, sou do Condado. Que lindo, que maneira linda de se apresentar, de mostrar de onde vem, do seu lugar. Todo mundo aqui, ó, continua. Ismael Gaião é o orgulho da nossa gente. Esse comentário aqui, hora de aprender. Muitos aplausos, é isso. Olha só, Ismael, Obrigado. Eu vi uma declamação sua que é sobre um menino, não é? Que foi até premiada aqui na tua biografia, tá dizendo, né? Que foi premiada e faz parte agora de um livro didático, não é? E eu fiquei impressionada com a história que você contou sobre o que te motivou a escrever sobre esse menino que estava pedindo a uma senhora que estava lá no carro. Conta esse caos aqui pra gente e depois declama. Foi interessante, porque nessa época eu escrevia poesias para a família, para os amigos, homenagem ao meu pai, a meu filho, a minha esposa, a minha mãe. Então eu não me sentia poeta, escritor. Mas eu já morava no Recife e minha filha estudava no Colégio Salesiano e eu fui buscá-la numa aula de balé. E aí, enquanto eu estava na escadaria esperando ela sair da sala de aula, duas senhoras na minha frente estavam conversando e falando sobre meninos de rua. E uma delas, criticando o menino de rua, disse frases pesadas. Disse, inclusive, por exemplo, que se eu fosse um governante, um poder do país, eu mandava matar tudinho, porque isso tudinho vai virar marginal. Ele não tem futuro. Eu não podia me meter na conversa delas. Então eu escutei aquilo, fui para casa com muita raiva, e cheguei em casa, jantei, me tranquei no quarto e fui responder à mulher. Então eu me imaginei um menino de rua, e ela chegando no seu carrão, no sinal de trânsito.
Aí eu disse assim: eu vi sua indiferença quando você me olhou. Mas, por favor, pare um pouco e pense no que eu sou. Se eu sou pequeno assim, é que a vida não deu a mim o direito de crescer. Eu vivo ao Deus nos acuda e preciso de uma ajuda para poder sobreviver. Seu filho nasceu feliz, pois para dormir teve berço. Eu também seria assim se ao menos tivesse um terço. Porém, o que me sobrou foi a rua onde estou e não as bancas da escola. Sem estudo e sem comer. Ao invés de aprender a ler, aprendi a cheirar cola. Não me trate por bandido, porque bandido eu não sou. Se aprendi a pedir, a vida é que me obrigou. Se eu pudesse escolher, juro que eu queria ser um menino educado, filho de gente granfina, com casa boa e piscina, com saúde e alimentado. Você passa no seu carro da vida toda contente, me olha de cara feia como se eu não fosse gente. Mas sabe que, como os seus, também sou filho de Deus. Apenas não tive a sorte de ser filho da senhora. Por isso eu lhe peço agora, não deseje a minha morte. Se não quer me fazer bem, o mal também não me faça, porque eu não sou culpado de viver nessa desgraça. Passando necessidade, vejo que a sociedade, esta sim é a culpada, porque na sua ganância só quer tudo em abundância, deixando o pobre sem nada. Eu não sei o que é carinho, porque mamãe não me deu, pois em toda a sua vida sofreu tanto quanto eu, vivendo para trabalhar, apenas para sustentar os seus filhinhos com vida, vive na infelicidade, e ainda na flor da idade já é uma velha sofrida. Eu sei que na sua casa tem uma linda cadela. Eu já seria feliz se vivesse igual a ela, pois ela tem boa vida, carinho, banho, comida, cada qual no seu horário, e também quando adoece. Eu sei que logo aparece um médico veterinário. Skate, patins, videogame, seu filho tem desde cedo. Eu, em toda a minha vida, nunca ganhei um brinquedo. Sou pequena e magricela, sem ter nenhuma chinela para proteger meus pés. Vejo o seu filho lindo, ganhando e sempre pedindo, que já tem mais de 10. Enquanto o seu filho tem dentista, médico, hospital, e uma boa enfermeira se acaso passar mal, eu nunca fui ao doutor. E quando sinto uma dor, aumenta mais o meu tédio, pensando que vou morrer, pois não tendo o que comer. Como vou comprar remédio? Sem poder me alimentar, mamãe me mandou para o mundo, mesmo guardando em seu peito um sofrimento profundo. Eu hoje vivo a pedir, sem ter para onde ir, pois meu teto é sol e lua, num mundo sem esperança. Sem direito a ser criança, eu sou menino de rua. Vamos aplaudir aqui ao vivo. O pessoal tá aplaudindo também, daí, porque tá cheio de palminhas aqui nos nossos comentários, Obrigado. não é? Que poema lindo! Muito obrigada. Tô aqui agradecendo já em nome do poeta. Em vez de dizer obrigada, eu que digo. Mas esse poema me deu a felicidade de ganhar o concurso Recitata em 2009, né? Por influência dos amigos da antiga Unicordel, União dos Cordéis de Pernambuco, eu fui participar da Recitata, onde eu nem me sentia ainda poeta, mas sempre declamava para os amigos, e aí eu fui declamar esse poema e tive a felicidade de ir em primeiro lugar no júri popular e quarto no júri técnico. Ai, merecidíssimo. Ô, Ismael, o que é que te motiva a escrever? É interessante isso aí, sabe? Porque, como disse o poeta Paulo Marcondes, e Cida também deu um toque sobre isso, a inspiração ela pode vir de repente. Você vê uma situação, você acorda com vontade de escrever e vem uma inspiração e você pensa um assunto e quer escrever. Às vezes você faz uma poesia por encomenda, às vezes a gente faz uma poesia de cunho político-social, reclamando da situação do que está acontecendo. Às vezes a gente escreve por uma saudade e às vezes a gente não escreve nada. E aí, por não escrever nada durante um certo tempo, porque além de cordelista, eu gosto muito de escrever sonetos, que é uma característica que eu digo sempre. Todo cordelista, ou quase todos, e todo poeta popular faz soneto. Porque apesar do soneto ser uma poesia clássica, ela tem um estilo bem parecido com o cordel. Porque tem métrica, tem rima, tem a oração, que é fundamental. Então tem aquele estilo que parece com o cordel. Então, quando o cordelista descobre que o soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos, ele se inspira para escrever soneto. E aí, passei um tempo sem escrever, e aí não vinha nada me inspirava. Eu fiz um soneto para reclamar da falta de inspiração, que chama-se Desejo de Ser Poeta. Que eu digo assim: não entendo por que me abandonaste, se contigo eu fiz versos com beleza. Descrevi uns instantes de tristeza na alegria que me proporcionaste. Hoje eu sou pavilhão ao fundo da haste, ou um rio sem sua correnteza.
Já não faço um só verso com destreza. Num poeta menor me transformaste. Se não voltas, meu mundo perde a graça. Sou um ébrio, sedento, sem cachaça. Vivo a esmo, sem rumo e sem ter meta. Vem depressa, ó bendita inspiração. Sacudir meu sofrido coração, que deseja demais ser de um poeta. Então as coisas acontecem assim, né? De repente a gente escreve porque sentiu falta de escrever. E outras vezes para reclamar da situação. Durante a pandemia eu escrevi muita coisa. Tive a felicidade de juntar, de organizar 2 livros, que eu estou, não sei como, correndo atrás para publicar. Eu fiz Caçoar de Sentimentos, que é um livro de poesias populares, mas poemas curtos. Não tem um cordel completo, de 8 páginas. E nem de muitas estrofes. E tenho Antologia Poética, onde eu reúno 50 dos meus cordéis que eu considero os melhores, para aproveitar entre os 70 e poucos que eu fiz. E também fiz um livro, Antologia Poética, 30 anos de cordel. Então estou correndo atrás para tentar publicar. Mas uma das coisas que eu fiz na pandemia foi lamentável, porque quando eu escrevi esse poema, o Brasil tinha perdido 300 mil pessoas. E hoje já perdemos 600. Sim. E eu fui atualizando o poema a cada 100 mil, lamentando. É um poema curto. Mas eu digo assim, nos diversos recantos da nação, sem velórios prosseguem os enterros. Muitas vezes são corpos nos aterros, sem sequer a presença de um irmão. Sem a última espiada no caixão, as famílias padecem grande dor. E nós vemos as cenas de terror no deboche de alguém sem sentimento. E o refrão que escutamos no momento é o lamento de cada sofredor. São 600 mil vidas destruídas. 6 milhões de parentes arrasados. Dos irmãos que se vão sem despedidas. 6 bilhões, ou bem mais, sonhos frustrados. São 600 mil vidas destruídas. 6 milhões de parentes arrasados. Dos irmãos que se vão sem despedidas. 6 bilhões, ou bem mais, sonhos frustrados. Que lamentavelmente aconteceu durante a pandemia. É belo e triste, não é? O pessoal continua comentando bastante a beleza e a tristeza, né? Eu queria fazer um diálogo com o poema de Gaião, tá Oh, certo? Vamos que honra, embora! que honra! Quando começou a pandemia, que começou a aparecer aqueles enterros de pessoas sem pessoas, eu fiquei muito triste. E eu fiz esse poema, chamado Despedida. Há tempos sem luto. Os mortos são tantos que perderam o que têm por último. As horas sagradas que os vivos lhes dão de despedida e o cálice de lágrimas. Mas os astros contam mentiras. O tempo não está guardado nos relógios, nem nos círculos mudos de suas órbitas. E mesmo agora, esta palavra é capaz de velar esses mortos. Sem rosto. Afora que mais tarde guardará para sempre a sua memória. Triste, Belíssimo mas e realidade, belo, né? né? E belo ao mesmo tempo. A capacidade da arte de deixar belo até o que é tão trágico e tão triste, não Pois é, é. Ismael? Continua o pessoal aqui, muitos comentários, perfeito, muito bom, poesia muito realista e profunda. Cirlei está aqui conosco. Aos meus alunos digo que soneto tem um esqueleto, 4433, poesia fixa. É isso aí, Cirlei. Olha, um beijo para você, viu? Que tá fiel aqui conosco, Cirlei nos acompanhando. Um cheiro para você. Um beijo para os seus alunos. Estão disponíveis para você, Cirlei, essas aulas na plataforma. É só entrar na plataforma da Cultura Nordestina e acessar o material da gente. Tem livros também sobre história da arte e literatura que vão chegar às escolas participantes do projeto Semear. Eu tenho uma curiosidade, deixa eu perguntar, Ismael. Pois não. Meu filho, quantos chips de memória tem no seu juízo, no seu cérebro? Porque eu não teria jamais essa capacidade de memorização. É o assim, seguinte, impressionante.
as pessoas, às vezes, dizem assim, mas rapaz, você tem o dom da declamação de poesia. Eu digo, não é o dom. Quando você fala o dom, é a mesma coisa que diz para um músico, um grande instrumentista que você vê num palco, aquela coisa maravilhosa, o cara pega o violão e só falta falar. Às vezes fala mais do que o próprio instrumentista. Aí você faz, rapaz, ele tem um dom. Não é o dom, é o treino, a prática, o dia a dia. Haja treino, viu, meu filho? Pois Eu é. posso treinar o dia todo, eu dou duvido a memorizar Para isso. fazer um poema Posso comer desse, cabeça de peixe, eu sei que eu não vou para memorizar. pegar um isso poema nunca. desse e declamar, eu declamo até um cordel inteiro. Por exemplo, no tempo da minha infância, é um cordel de 8 páginas, com 3 estrofes por página, são 24 estrofes, e eu declamo ele várias vezes, sem problema nenhum. Agora, por quê? Porque é treino. Como fui eu mesmo que escrevi, isso também o cordel ajuda, né? Porque tem a métrica, tem a rima, tem a armação da estrofe, Ritmo, né? aí o ritmo, onde tem tônicas. Então a gente sabe o que é que vem depois. Muitas vezes até a gente pode esquecer um verso, você inventa outro na hora para botar no meio, se encaixa direitinho, não é verdade? Diz a mesma coisa com outras palavras. Às vezes a gente faz isso. Então, não sou improvisador, eu não tenho esse dom de improvisar, não participo de mesa de glosa, não faço repente, sou cordelista, sou poeta de bancada. Mas aí, declamar é treino. É treino. Mas é admirável, viu? Obrigado, eu fico muito honrado com isso. E a gente, quando pratica muito, a gente faz com muito mais facilidade, né? Quem não aguenta é a mulher em casa, porque a gente fica dentro de casa. É, eu imagino, o tempo todo, pra lá e pra cá, dentro do quarto, dentro de casa, fazendo a mesma coisa o tempo todo. Imagino. A mulher faz você muito doida. Pra gente decorar o poema, né? E aí, a gente declama uma vez, aí falta uma estrofe, declama outra vez, pulou uma estrofe, aí declama outra vez, já fica melhorzinho. Chega ao ponto que você faz ele direitinho e não falta mais nada. Ô, Ismael, me diga uma coisa, esse negócio de seu lunga, fala um pouquinho pra gente, achei Essa tão história do curioso, seu tão lunga é interessante, engraçado, sabe? né? Que é tão do nosso dia a Do dia, dia a nordestino, dia, é né? A verdade. gente usa tanto. Eu, infelizmente, quando eu fui ao Ceará, e gostaria de ter conhecido seu Lunga, ele já tinha morrido há 2 anos, eu só conhecia a casa dele. E parece que a família é igual a ele, sabe? Não deixou a gente entrar, não, de jeito nenhum. Eita. Não tem jeito. Falei com a vizinhança todinha, mas não deixaram a gente entrar. Essa história do seu Lunga é interessante, porque eu conheço, acho que, mais de 100 cordéis de seu Lunga. Existem muitos cordéis de seu Lunga. E as pessoas tentam falar sobre a vida de um cidadão lá do Ceará, do Crato, tal. Eu fiz diferente. Eu não procurei falar da vida do artista ou da pessoa, do cidadão seu Lunga. Eu falei seu Lunga é qualquer um de nós, ou um parente nosso, que a gente sempre tem um parente que é assim, seu Lunga, né? É, sim. Sempre tem uma pessoa no trabalho, na Se não escola. tiver, é você mesmo que é. Que não tem porque é. É. Porque o seu Lunga é aquele cidadão que não pode ver a pergunta besta e dá a resposta grossa. Às vezes a gente é forçado a fazer isso, mas tem gente que gosta mesmo de fazer isso, né? Não pode perguntar besteira que ele responde com grosseria. E aí eu juntei as piadas que dizem que foi de seu Lunga, eu juntei os programas de humor, eu pesquisei. Uma das coisas que eu faço com muita preocupação, Cícero, é que desde o meu primeiro cordel, coincidentemente, e nunca mudou, eu sempre trabalhei para que o meu poema chegue na sala de aula. Então, eu não faço um poema por um acaso, fiz agora, tá pronto, não tá. Se tem um assunto interessante que pode ir para a sala de aula, eu vou pesquisar e vou melhorar o cordel. E aí eu reescrevo, eu arrumo, eu pesquiso muito antes de escrever. Para que quando ele chegue na sala de aula, ele tenha um certo conteúdo que dê para se colocar. E aí tem a felicidade de seu Lunga está em 2 livros didáticos, né? E recentemente, lá na minha terra, em Condado, 3 professoras amigas minhas fizeram 2 livros para ensino fundamental e para o ensino médio, com a história de Condado. Chama-se Condado, Cidade da Gente. E em diversas páginas tem poemas meus. Então, para mim, essa felicidade é muito grande, né? Então, seu Lunga, o que aconteceu é que eu procurei juntar essas piadas, e algumas também eu criei, né? Do dia a dia da gente, a gente vai ficando velho, vai se lembrando das coisas que aconteceu com a gente, né? E aí criei algumas piadas também e incluí no meu cordel. Então, o meu cordel, eu não falo da vida de seu Lunga, eu conto as piadas de seu Lunga. Uhum. E aí as pessoas gostam, porque as pessoas gostam de rir, né? Porque chega de tanto poema de tristeza, né? Tem poema de alegria também. Também, né? Aí eu fiz o cordel, modesta parte, muita gente gostava, até a Cida Pedrosa, quando saiu aqui no instante, ela disse, rapaz, eu vou falar agora com você, para você me dar um cordel do seu Lunga. Todo mundo que queria o seu cordel disse que é muito bom. Eu disse que bom. E já tem pedido, viu, para mais tarde, Salete e Rego Barros. Salete tá pedindo
Pede a Ismael para declamar, é assim que a gente fala. Eu também vi esse, adorei. Obrigado. E maravilhoso também para trabalhar em sala de aula. Pois é, a linguagem nordestina, né? Vamos de Seu Lunga primeiro, Pode depois ser. a gente fala? Pode Bora? ser. Vamos embora. Eu vou falar de Seu Lunga, um cabra muito sincero. Que ele não tolera burrice nem gosta de lero-lero. Tem sempre boas maneiras, mas se perguntam besteiras, sua tolerância é zero. Ao entrar no restaurante, logo depois de sentar, o garçom lhe perguntou: o senhor vai almoçar? Lunga disse: não, senhor. Chame o padre, por favor. Vim aqui me confessar. Seu Lunga estava deitado na cama sem se mexer. E um amigo idiota perguntou a lhe bater: o senhor está dormindo? Lunga disse: estou fingindo, treinando para morrer. Seu Lunga estava pescando e alguém lhe perguntou: você gosta de pescar? Ele logo retrucou: como você pode ver, eu vim pescar sem querer. A polícia me obrigou. Lunga estava numa loja, lá perto de Itaqui. Tem veneno para rato? Temos o melhor daqui. Vai levá-lo, está barato. Vou buscar o rato para vir comer aqui. Lunga trazia da feira, já em ponto de tratar, uma cabeça de porco. Quando ouviu alguém falar: vai levando para comer? Ele só fez responder: vou levando para criar. Lunga olhou para o relógio, na frente de Gabriela. Quando menos esperava, ouviu a pergunta dela. Lunga viu que horas são? Ele disse: não vi não, olhei para ver a novela. Lunga estava na parada, com Renata perto dele. Esse ônibus vai para a praia? Ela perguntou a ele. Ele então disse à mulher: só se a senhora tiver o biquíni que dê nele. Lunga fez uma viagem para a cidade de Belém. E quando voltou para casa, escutou essa de alguém: ó, seu Lunga já chegou? Eu não, você se enganou, chego semana que vem. Lunga indo ao enterro, encontrou Zeca Passivo. Seu Lunga para onde vai? Para o enterro de Biuívo. E seu Biuívo morreu? Não, isso é engano seu, vão enterrar ele vivo. Seu Lunga outra vez pescava, quando chegou o viriato, perguntando: aqui dá peixe? Lunga disse: isso é boato. No rio só dá tatu, paca, cutia e teju, peixe dá dentro do mato. Lunga levou uma queda de cima do seu balcão. Quer beber um pouco d'água? Perguntou o seu irmão. Ele logo respondeu: foi só uma queda, meu, não comi doce não. Na porta do elevador, esperando ele chegar, seu Lunga escutou um beijo para o seu lado perguntar: vai subir nesse momento? Não, que o meu apartamento vai descer para não pegar. Se encontrar com o seu Lunga, converse, mas com cuidado, pois ele pode ser grosso, mesmo sendo educado. Eu já fiz o meu papel, recitando esse cordel. A vocês, muito obrigado. Nós é que agradecemos a equipe aqui, ó, todo mundo se acabando de rir, os outros poetas, o pessoal também gostando muito. Olha, então, vamos embora. A pedidos, é assim que a gente fala. Pois é, rapaz, essa história de assim que a gente fala é interessante. Porque eu dá para perceber, não precisa dizer, né? Eu sou apaixonado por ser nordestino, né? Por ser pernambucano, por ser de condado. Essa coisa de bairrista, né? Todos respeito a todas as culturas brasileiras, até porque o Brasil é muito cultural, né? A gente tem coisa muito, muito boa no país inteiro. O país é riquíssimo. E uma das coisas que eu gosto de dizer de cordel é que há umas controvérsias a respeito de cordel. Eu ouvi recentemente um comentarista de um dos grandes cordelistas do país, escritor e historiador e tal, que o cordel é genuinamente brasileiro. Isso não é verdade. O cordel não é genuinamente brasileiro. O nosso cordel hoje, ele é tipicamente nordestino, porque ele pegou as raízes nordestinas. Mas as origens é da Europa, veio de Portugal. A única coisa que a gente tem aqui, a cultura que a gente tem aqui, que não foi trazida de outros países, é indígena. Mas a africana, a europeia, tudo veio de outros países. Então a gente não vai dizer que o cordel é brasileiro. O cordel, ele ganhou as características nordestinas, mas ele não é brasileiro. Não é? Então a origem não é brasileira. Leandro Gomes de Barro foi o primeiro que escreveu, que é o nosso patrão dos cordelistas, né? E eu queria muito escrever sobre a linguagem nordestina, porque é diferenciada. Cada região, você chega em São Paulo tem um sotaque, no Rio Grande do Sul tem outro sotaque, em Minas tem outro sotaque, tem outras gírias, né? Outros dialetos. Então eu digo, eu vou fazer sobre o nordestino. E eu gosto de contar uma história interessante, que não é de minha autoria, mas está no meu CD, porque é de domínio público. Pesquisei, ninguém sabe de quem é de domínio público, né? E é uma história de Rui Barbosa. Porque tem gente que não sabe respeitar essa linguagem nordestina. Quando a gente fala com esse sotaque, com esse arrastado, o pessoal diz logo: é nordestino. E aí dizem que Rui Barbosa, certa vez chegou em casa, e escutou um barulho no quintal. Quando ele escutou o barulho, pegou uma bengala e foi lá para ver o que era.
Chegou lá, era um ladrão. Um ladrão roubando os patos de estimação dele. Quando ele viu o ladrão com os patos na mão, ele pegou uma bengala, olhou para o ladrão e disse: ó bucéfalo anácrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes emplumados, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se o fazes por necessidade, transijo, mas se for para menoscabar da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, que te reduzirei a 50ª potência do que o vulgo denomina nada. Aí o ladrão olhou para ele e disse: doutor, eu levo ou deixo os patos? Então ficou bem claro. Ficou bem claro porque eu não entendeu nada, né? Pois é, faltou aí um pouquinho de adequação linguística, Pois é, que nem roupa, realmente. Aí por conta disso, eu escrevi o cordel. No Nordeste é diferente, é assim que a gente fala. E do cordel eu tirei um poema, mais resumido que o cordel, que eu digo assim: no Brasil, para se expressar, há diferenciação. Porque cada região tem seu jeito de falar. O Nordeste é excelente, tem um jeito diferente, que a outro não se iguala. Alguém chato é abusado. Se quebrou, está enguiçado. É assim que a gente fala. Aprendi desde pivete que homem franzino é xoxo. Alguém medroso é um frouxo. E comprimido é cachete. Sujeira em olho é remela. Quem não tem dente é banguela. Quem fala muito e não cala, aqui se chama matraca. Cheio de suor, nhaca. É assim que a gente fala. Desconfiado é cabreiro. Travessura é presepada. Uma cuspida é goipada. Frente da casa é terreiro. Dar volta é arrodear. Confessar, desembuchar. Quem trai alguém, apunhala. Distraído é aluado. Quem está mal, está lascado. É assim que a gente fala. Não concordo é pois sim. Tuas ordens é pois não. Beco do lado é oitão. E a corrente é transilim. Ou volta, sem o pingente. Uma surpresa é oxente. Quem abre o olho, arregala. Vou chegando é para sair. Torcer o pé, desmentir. É assim que a gente fala. Estilingue é baleeira, uma prostituta é quenga. Um caba frouxo é molenga e baba-ovo é chaleira. Opinar é da pitaco, a piscina é sovaco e cabra ruim é mala. Atrás da nuca é cangote, adolescente é frangote. É assim que a gente fala. Colar provas é filar. Brigar é sair no braço. Nosso lombo é espinhaço. Falta aula é gazear. Quem fala mais alto ou grita, pra gente aqui é gasguita. Quem faz pacote, embala. Enrugado é engilhado. Com dor no corpo, engembrado. É assim que a gente fala. O nosso palavreado não se pode ignorar, pois ele é peculiar, é bonito, é arretado. E é nosso dialeto. Sendo assim, está correto dizer confeito e não bala. Estranho para muita gente, mas não é incoerente. É assim que a gente fala. Alguém sortudo é cagado. Capotagem é cangapé. Um mendigo é esmolé. Quem tem pressa é avexado. Uma sandália é percata. Uma correia, arriata. Quem faz fofoca, badala. O cascudo é cocorote. E o folgado é folote. É assim que a gente fala. Coisa fácil é fichinha. Dose de cana é lapada. Empurrão é da peitada. E o banheiro é casinha. Tudo pequeno é cotoco. Vixe, quer dizer, por pouco, desde o tempo da senzala. Nessa terra nordestina, seu menino, essa menina, é assim que a gente fala. Obrigado. E tome aplausos aqui do pessoal. Gente aqui rindo também, deve ser de seu Lunga. Olha aqui, dizendo, ele é demais. Obrigado. Verdadeira aula sobre variação linguística. Pois é, Maria José, perfeito para a gente utilizar em sala de aula, né? Com os meninos, certeza que vão gostar bastante. Ismael, fala dos teus projetos, fica bem à vontade para você falar do que você está fazendo, onde a gente encontra sua obra, seus projetos para o futuro, você já falou um pouquinho, né? Mas fica assim bastante à vontade para a gente conhecer bastante seu trabalho, sua obra e onde é que a gente pode encontrar. Mostra as imagens, capa de livro, de cordel, de tudo que a gente precisa divulgar. Esse livro eu publiquei em 2011, uma coxa sem retalhos. E para minha felicidade tem um bocado de 100 aqui, sabe? Por isso que é 100 retalhos. Vamos ver se a câmera fecha, eu boto um pouquinho mais para frente. Sim. Olha aí. Uma coxa sem retalhos
eu tive a felicidade de publicar pela CEP. E foram 700 livros, eu só tenho 4 em casa e eu não vendo mais de jeito nenhum. Agora, você esgotou, né? Aqui tem 100 artigos de minha autoria, que eu, quando voltei ao Recife, fui para pesquisar minhas coisas na internet e achei alguns poemas meus, eu não sabia, nem estava iniciando a internet ainda, né? Mas eu não sabia se tinha nada ao meu respeito. Botei meu nome lá e saí procurando algumas coisas e achei alguns poemas meus. E encontrei o Jornal da Besta Fubana, do grande escritor Luiz Berto, que escreveu o Romance da Besta Fubana, e ele criou o Jornal da Besta Fubana. E eu fiz um comentário lá que estava muito feliz, porque de vez em quando eles publicavam algum poema meu. Daí ele me convidou para ser colunista do Jornal da Besta Fubana, e no Jornal da Besta Fubana eu escrevi 180 artigos. Quando eu já tinha 180 artigos, eu resolvi selecionar 100 para publicar esse livro. E aí tive a felicidade, como o Jornal da Besta Fubana ele é comentado, você pode chegar lá e elogiar e esculhambar, dizer o que quiser, porque Luiz Berto tem esse lado bom, além de ser grande escritor. Eu pedi autorização aos amigos que comentavam meus artigos, a maioria poema, mas também tem artigos de tudo. Tem de futebol, de religião, de política, de tudo. E muito de cultura. Muito da cultura do Recife, muito da cultura de Condado, da cultura de Pernambuco. Então eu selecionei 100 artigos e escrevi uma coxa, 100 retalhos. E para minha felicidade, tem também 100 artistas trabalhando, participando do meu livro. Poetas, escritores, músicos, cantores, pessoas que eram leitores ou escritores do Jornal da Besta Fubana e também participaram comigo aqui. Muita felicidade, muita gente boa, muita gente famosa. Não vou citar o nome de ninguém não, para não ser injusto com outros. Infelizmente o livro acabou, né? Agora, durante a pandemia, eu escrevi um só de poemas, que é Caçoar de Sentimentos, porque aí tem todos os sentimentos que a gente passa na vida, de alegria, de tristeza, de angústia, de felicidade, de saudade, de tudo, né? Vou falar de saudade, daqui a pouco eu vou ver assim de saudade, que eu gosto muito. De saudade faz a gente chorar um bocado também, né? O poeta tem a gota para chorar. E aí eu escrevi um livro que está pronto, eu estou tentando publicar. Me inscrevi agora na Oleada de Blanco, tenho a reclamar e lamentar, porque não foi pré-selecionado. Enquanto isso, já está na imprensa, todo mundo já sabe, que foi publicado críticas à pré-seleção, porque projetos que não tinham nada a ver com artistas estão lá aprovados. Por exemplo, treinamento para garçons. O que tem a ver isso com arte? Isso aí é comércio, não tem nada a ver com a poesia, não tem nada a ver com música, com cantor, com escritor, não tem nada a ver com... A Lei Aldir Blanc é para artistas que perderam as oportunidades. E aí reclamei por isso aí, sabe? Eu não sou de ficar calado, eu gosto de reclamar mesmo, sabe? Aí eu lamento que eu não fui pré-selecionado no meu livro. Mas eu vou tentar outra forma de publicar. Como também, o livro tem 120 páginas, só de poemas. E outro livro que eu fiz, que é Antologia Poética com 50 cordéis meus. E aí escrevi um bocado de cordéis durante a pandemia. Inclusive 2 sobre a Covid, né? Um na intenção de levar para a sala de aula, e um a pedido de um amigo meu, que é músico, que ele queria que eu botasse um rap, uma letra num rap. Aí eu fiz o rap do coronavírus. Desses aí eu não tenho de como, mas eu fiz um bocado de cordéis durante a pandemia. Em 2020, 2021 já não escrevi quase nada. Só algumas estrofes, alguns poemas com os amigos só. Mas toda essa perspectiva de publicar esses 2 livros e voltar a lançar meu CD. Porque esse CD eu lancei em 2020, lancei em Condado, em Carpina, em Goiânia e 3 eventos aqui no Recife, inclusive aqui na Cultura Nordestina. Mas aí, quando a gente fez aqui, chegou a pandemia e parou tudo. E aí você fica com CD, que já não é fácil de vender, né? Porque os carros modernos não tem mais onde escutar CD. Os computadores não tem mais onde escutar CD. E agora eu tenho uma triste notícia, que eu vou fazer uma crítica muito séria aos Correios do Brasil, que eu fui botar um CD desse para uma amiga minha, nos Correios, anteontem. Eu vendo CD por R$10. Aí vendo por R$12 com frete. Eu pago um pouquinho mais nos Correios, mas não tem problema, eu faço por 12. Quando eu cheguei nos Correios ontem, os Correios não aceitam CD em carta simples registrada. Tem que ser Sedex ou PAC. Ou você paga R$25 para enviar um CD. Como é que eu vou vender CD
Na internet, que é o acesso que a gente tem de divulgação do trabalho, que a gente divulga nas redes sociais, e a gente tenta vender. Como é que eu vou vender um CD de R$10 por 35? Entendeu? Aí, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Mas aí eu estou voltando ao lançamento do CD. No dia 11 de novembro, de dezembro, nós vamos estar no Pátio São Pedro, com um dos artistas que participa do músico do meu CD, que é Alan Salles, num restaurante lá para a gente fazer outro lançamento. E vamos voltar a fazer lançamentos. Essa é a perspectiva. E tentar inspiração para escrever mais cordéis. Tenho certeza que virão muitos e muitos outros aí para a alegria de todos nós. O pessoal continua comentando. Maravilhoso, muitos aplausos. Gente, a gente está já pertinho de se despedir de vocês. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez às escolas presentes, às escolas regulares, às EREMs, agradecer à Secretaria de Educação pelo apoio, à GRE, um abraço para todo mundo, agradecer às professoras que estão aqui conosco, agradecer aos estudantes, agradecer à nossa organizadora, Salete Rego Barros, agradecer à mestra Flávia Suassuna, que hoje apareceu pouquinho aqui diante da câmera, mas está aqui ao nosso lado, nos ajudando, dando aqui toda a força. Semana que vem a gente tem Poesia Contemporânea Pernambucana, parte 2, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer e saber mais sobre a obra de Flávia Suassuna. Deixa eu agradecer aqui muitíssimo aos poetas presentes. Cida Pedrosa, com a agenda para lá de lotada, mas fez questão de nos prestigiar, está aqui disponível aos estudantes, não é? O nosso Ismael Gaião, que está aqui conosco, Paulo Marcondes, muitíssimo obrigada. Deixa eu ver quem mais dá tempo da gente se despedir e agradecer. Contamos com vocês na próxima sexta-feira, a partir das 14 horas, certo? Não deixem de acessar a plataforma da Cultura Nordestina. Você, professor, acesse lá a plataforma, exiba as aulas para os seus alunos. Você, aluno, você, estudante, que faz parte do projeto Semear, não deixe de aproveitar essa oportunidade fantástica, maravilhosa. A gente fez com muito carinho e vai ficar muito feliz, porque o projeto tem sentido realmente quando o aluno se engaja, não é? Eu vou deixar aqui os últimos minutinhos, o último minuto, na verdade, para o nosso poeta aqui, Ismael Gaião, se despedir. Um beijo grande para todos vocês. Nos encontramos próxima sexta-feira, a partir das 14 horas. E muitíssimo obrigado também à AFA Filmes, hein? Um cheiro para vocês. Diga aí, poeta. Quero agradecer a você, Cessa, a professora Flávia Suassuna, a minha amiga Salete Rego Barros. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês e dizer a todos os alunos e professores das escolas públicas de Pernambuco: se quiserem uma palestra, um bate-papo, um recital de poesia, de cordel, podem me convidar, que eu vou com o maior prazer. Tá certo? É uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado a você. Um cheiro, minha gente. Até sexta-feira que vem.